Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão acompanhando mais um Expondo as Escrituras. Graças a Deus pela oportunidade de estar com vocês através da tecnologia, transmitindo aqui diretamente de casa, observando a quarentena, obedecendo às autoridades e na expectativa de que nosso Deus em breve nos dará livramento e poderemos então nos reunir presencialmente uns com os outros. Enquanto isso, na providência de Deus, nós temos esse instrumento maravilhoso que é a internet, que nos possibilita a comunhão, o estudo bíblico, compartilhar orações, compartilhar nossas dificuldades e assim mantermos a igreja unida e pronta para servir ao Senhor no meio de todas essas dificuldades. Nós vamos começar com uma palavra de oração, pedindo que o nosso Deus nos abençoe e nos guie nesse momento em que nós estaremos juntos expondo as Escrituras mais uma vez. Oremos. Ó Deus bendito, tu que estás nos céus, tu que és o Criador dos céus e da terra, ouve a nossa oração que nós te fazemos agora, Senhor, para que esse momento em que estaremos ao redor da tua palavra seja usado pelo Espírito Santo para nos orientar na tua verdade, confortar nossos corações, nos mostrar de que maneira nós devemos viver aqui nesse mundo. Nós oramos pelo nosso país, oramos pela tua igreja, pedimos pelas autoridades constituídas, oramos pelo presidente, os ministros, governadores de estado, prefeitos e todos os que estão em autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila, quieta, para que possamos ganhar o nosso pão. Sustenta, Senhor, o teu povo no meio dessa adversidade. E usa tudo isso para purificar a tua igreja, quebrantar nosso coração, fortalecer nossa fé, derrubar nossa arrogância e a nossa confiança no braço humano, fazendo-nos depender somente de ti. Ouve a nossa oração, é o que nós fazemos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Logo depois da nossa exposição, nós teremos oportunidade para responder algumas perguntas que, porventura, vocês queiram fazer. Vocês podem fazer as perguntas no comentário aí da transmissão, que está ao lado de vocês, que nós iremos selecionar algumas, uma vez que não teremos condição de responder a todas. No seu lugar, cada um na sua casa, para lembrar os bons tempos lá em que nós podíamos fazer isso presencialmente. No final também tem uma palavrinha para você sobre a nossa livraria, que costumava funcionar todo o final de Expondo as Escrituras, funcionar presencialmente, mas ela está funcionando virtualmente e vou explicar como, especialmente para você que está com crianças em casa e já está arrancando os cabelos aí, não sabe o que fazer. Então, nós temos bom material, bem selecionado, escolhido a dedo, material infantil com atividades. Eu vou divulgar depois mais no final do nosso Expondo as Escrituras. Enquanto isso, estamos recebendo aí o pessoal que está chegando, participando aí da transmissão e, se Deus quiser, será uma bênção na sua vida e na minha vida também. Vamos já para o texto que nós iremos expor hoje, dando continuação à nossa série de mensagens lá na carta de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta. Nós estamos no capítulo 5. E eu vou ler aqui do verso 11 até o verso 16. Eu peço que você acompanhe com sua Bíblia, esteja com sua Bíblia aberta aí, uma vez que se trata de uma exposição verso a verso da Escritura. É importante que você esteja conferindo aquilo que nós estamos dizendo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, do verso 11 até o verso 16. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Palavra de Deus, palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, seu jovem discípulo, que estava encarregado de cuidar das coisas na igreja de Éfeso. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos as orientações iniciais que o apóstolo Paulo deu a Timóteo com relação às viúvas da igreja.
e particularmente aquelas viúvas que tinham mais de 60 anos, que tinham sido esposa de um só marido e que tinham testemunho de piedade e de boas obras e que não tinham vista de pessoas que recebiam contribuições da igreja para o seu sustento. Essas orientações que Paulo deu a Timóteo a respeito das viúvas, elas fazem parte das instruções gerais que Paulo começou a dar ao seu discípulo a partir do capítulo 5 da sua carta, sobre os diferentes grupos que há na igreja. Ele já orientou, nós vimos que ele orientou Timóteo sobre os idosos, sobre as idosas, sobre os moços, sobre as moças, e agora ele está falando de como Timóteo deveria tratar mais uma categoria de pessoas que há na igreja, que são as viúvas, uma categoria vulnerável, uma categoria frágil que precisa de atenção e de suporte. Apesar de nós sermos um em Cristo Jesus, existem essas diferenças, essas distinções na igreja, que são causadas por pano de fundo social diferente, preparação intelectual diferente, status social diferente, raças diferentes, gêneros diferentes. Quando eu digo gênero, me refiro a masculino e feminino. Então, cada grupo precisa de uma orientação específica, além daquela orientação geral que a Escritura dá para todo cristão e para todas as igrejas. É nesse propósito, então, que o apóstolo Paulo havia passado a Timóteo instruções com respeito às viúvas da igreja. Nós vimos 3 dessas instruções na mensagem anterior. E agora nós veremos mais 2 orientações. Você deve ter percebido pela leitura que essa é uma passagem difícil, uma passagem complicada e tem algumas expressões do apóstolo Paulo que têm desafiado a capacidade dos intérpretes. Eu creio que a melhor maneira de nós entendermos essa passagem, onde Paulo trata com as viúvas mais novas, é lembrando o pano de fundo da igreja de Éfeso, que era a penetração, a introdução na igreja de Éfeso, nas comunidades de Éfeso, de falsos profetas, de falsos mestres ensinando uma doutrina diferente daquela que o apóstolo Paulo havia ensinado. Nós já vimos que havia em Éfeso essa heresia perigosa e que, inclusive, era tarefa de Timóteo, segundo o apóstolo Paulo, enfrentá-los e refutar aquela heresia, sempre mantendo um espírito tranquilo e manso diante de Deus, evitando polêmicas e evitando contendas. Nós vimos também que esses falsos mestres eram pregadores gnósticos e legalistas, introduzindo regras judaicas, e com isso desviando os crentes da verdade e da simplicidade do evangelho. Nós temos indicações aqui da carta, não só dessa primeira a Timóteo, mas da segunda também, de que esses falsos mestres estavam ensinando prática a salvação, mas também uma experiência espiritual mais profunda. E a pergunta é qual a influência que esses falsos mestres estavam tendo sobre as mulheres de Éfeso? Ao que tudo indica, esses pregadores estavam denegrindo e proibindo o casamento. Lembrem que nós vimos isso no capítulo 4, o apóstolo Paulo denuncia aqueles que proíbem o casamento. Eles estavam denegrindo o casamento, proibindo o casamento e levando as mulheres e também alguns homens ao abandono das funções tradicionais na família, e particularmente incitando as mulheres a abandonar o papel tradicional no lar, o papel de dona de casa. E, portanto, eles estavam encorajando essas mulheres a trocar esse papel costumeiro por uma atitude mais igualitária com respeito aos maridos e aos homens em geral. Nós temos algumas evidências aqui dessa carta que suportam essa interpretação. Primeiro, lá no capítulo 2 dessa carta, no verso 12, lembremos que o apóstolo Paulo determina às mulheres da igreja de Éfeso que elas aprendam em silêncio e que elas não exerçam autoridade sobre os homens e que estejam em perfeita submissão. Embora esse fosse o ensino geral do apóstolo Paulo e dos demais líderes nas igrejas apostólicas do primeiro século, deve ter havido uma razão para o apóstolo Paulo orientar Timóteo a instruir as mulheres especificamente sobre isso, para que elas ficassem caladas e elas não tomassem uma posição de ensinar com autoridade, assim ocupando o papel de liderança espiritual que era do homem cristão qualificado. Além disso, no mesmo capítulo 2, verso 15,
o apóstolo Paulo diz que a mulher será salva dando à luz filhos, ou seguindo o seu papel de mãe. Nós não sabemos exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer ali, mas não resta dúvida de que ele está insistindo no papel natural da mulher, de ser mãe, de criar os filhos e ser dona de casa. Também aqui nas instruções que Paulo está dando com relação às viúvas mais novas, nós vamos ver que no verso 14, ele diz enfaticamente que ele quer que as viúvas mais novas casem. Não haveria necessidade para essa orientação se não houvesse o ensino contrário, que via o casamento como não sendo uma possibilidade, como sendo uma coisa inferior. E Paulo diz também, nós vamos também ver isso aqui no verso 15, que ele diz que algumas dessas viúvas mais novas já se desviaram seguindo Satanás. Na segunda carta que ele escreve a Timóteo, e nós supomos que Timóteo ainda estava em Éfeso, ele diz no capítulo 2 as seguintes palavras, e eu queria que você escutasse aqui. Está no capítulo 3 de 2 Timóteo, versos 6 e 7. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de paixões, de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, todas essas indicações fortalecem o nosso quadro de que as orientações que Paulo está dando aqui com respeito às viúvas mais novas têm como pano de fundo esse fato de que muitas dessas viúvas e muitas outras mulheres em Éfeso estavam sendo influenciadas pelos falsos mestres e pela doutrina deles, especialmente a diminuição do casamento, a proibição do casamento e a prática ascética. É à luz desse contexto que nós iremos, então, entender as orientações que o apóstolo Paulo está dando aqui. Primeiro, Timóteo deveria rejeitar o nome das viúvas mais novas na lista da igreja. É o que diz o verso 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Como nós vimos, tinha uma lista de viúvas na igreja de Éfeso, e era provavelmente também uma prática nas demais igrejas do século I, mas havia uma lista de viúvas que eram ajudadas pela igreja. Essa prática remonta lá à igreja de Jerusalém, que nós lemos em Atos capítulo 6, quando os apóstolos coordenaram o surgimento do corpo diaconal para tomar conta e para servir e ajudar aquelas viúvas mais pobres e que estavam passando necessidade. Mas, segundo o apóstolo Paulo, somente viúvas idosas, piedosas, sem amparo algum, deveriam ser sustentadas financeiramente pela igreja. As mais novas, elas não deveriam ser aceitas na lista, como nós acabamos de ler. Quando ele diz viúvas mais novas, não especifica a idade, mas a gente vê pelo contexto que seriam viúvas que teriam idade e condições para casar de novo, ter filhos e constituir uma nova família. Quando Paulo diz a Timóteo, rejeita viúvas mais novas, não é que rejeitasse as pessoas delas, a pessoa das viúvas, mas que rejeitasse o nome delas para a lista de viúvas que seriam sustentadas pela igreja. A partir ainda do verso 11 até o verso 15, Paulo apresenta 3 razões pelas quais Timóteo deveria não colocar na lista de viúvas da igreja essas que eram mais novas. A primeira delas, a primeira razão, é que viúvas mais novas eram mais facilmente tentadas a anular o seu compromisso que haviam feito com Cristo Jesus. Veja só, verso 11, rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. O compromisso aqui não significa, como alguns entendem, um voto de celibato feito após a viuvez por estas viúvas, do tipo assim, meu marido morreu e eu então faço um voto de que eu não vou casar mais uma vez. Esse compromisso também aqui não era parte da exigência que a igreja fazia para que a viúva entrasse na lista de distribuição, do tipo assim, nós vamos ajudar somente aquelas viúvas que fizerem um voto de celibato. Tudo isso é contrário ao que a gente lê em toda a Escritura Sagrada, porque dá a impressão
de que o celibato seria um estado ou um status mais espiritual do que o status de casado, e a gente sabe pela Bíblia que isso não é verdade. A explicação menos complicada para essa passagem difícil aqui do apóstolo Paulo, de que as viúvas mais novas, elas tendem a se tornar levianas contra Cristo e a casar outra vez e anular o compromisso, a explicação menos complicada é a seguinte, que o compromisso aqui é, na verdade, aquela consagração a Cristo por ocasião da conversão e do batismo que todos fizeram. Todos nós, quando nos convertemos e fomos batizados em nome de Jesus Cristo, nós assumimos um compromisso com o Senhor Jesus de sermos fiéis a Ele e de seguirmos o que Ele ensina. Note que Paulo diz que elas anulam o seu primeiro compromisso. Então, só pode se referir à conversão e ao batismo. Se fosse um voto de celibato feito depois disso, depois da viuvez, não seria mais o primeiro compromisso, porque o primeiro compromisso que nós fazemos quando nos tornamos cristãos é exatamente quando a gente é recebido na igreja através do batismo e da profissão de fé. Isso seria anulado por viúvas mais jovens que quisessem se casar com descrentes, que está implícito aqui. Paulo não fala claramente, mas é a melhor explicação para essa declaração dele. Se essas viúvas quisessem casar de novo, só que elas quisessem se casar com ímpios ou seguidores daquela falsa doutrina, elas estariam anulando o seu primeiro compromisso. E como elas são tentadas a fazer isso, Paulo não queria que elas fossem inscritas na lista de viúvas. Nós temos que lembrar que o padrão do Novo Testamento para o casamento era de crente com descrente. Se você quiser, marque aí para dar uma olhadinha depois na sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, quando o apóstolo Paulo diz que se alguma viúva quiser casar outra vez, ela pode casar com quem quiser, desde que seja no Senhor, ou seja, desde que seja com alguém que teme ao Senhor, ou, em outras palavras, alguém crente como a viúva também. Esse é o padrão do Novo Testamento. E o argumento, então, do apóstolo Paulo é esse aqui. Além disso, a palavra leviana, que nós vemos aqui no verso 11, Paulo diz que elas tendem a se tornar levianas. A palavra leviana indica um desejo de volúpia, um desejo sensual, e que indica que as viúvas mais novas seriam mais facilmente seduzidas e tentadas a seguir suas paixões e casar com descrentes ou seguidores de falsos mestres, envolvidas por essa paixão que está em volta ou que está implícita aí na palavra levianas. E ao fazer isso, elas se tornariam condenáveis, como Paulo diz, ou culpáveis por haverem anulado o seu primeiro compromisso com Cristo. Portanto, essa é uma razão pela qual as viúvas mais novas não deveriam ser inscritas na lista de distribuição da igreja. A segunda razão que Paulo está apresentando aqui a Timóteo é que as viúvas mais novas, elas podiam mais facilmente aprender a viver de maneira ociosa se elas recebessem o sustento da igreja. Veja o que ele diz aqui no verso 13. Além do mais, além de anularem o compromisso com Cristo, se tornando levianas, querendo casar outra vez com descrentes, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Essa é a razão pela qual Paulo não quer que as viúvas mais novas sejam inscritas na lista de distribuição da igreja, porque elas aprendem a viver ociosas, ou seja, sem marido, sem filhos, sem pais, sem ninguém para ajudar a sustentá-las, e sendo ajudadas pela igreja, recebendo o sustento da igreja, sobra tempo e não tem nada para fazer. O resultado é que elas se habituam, então, a ir de casa em casa, na casa dos irmãos, viver na casa dos outros e ir lá tagarelando, fofocando, falando mal dos outros, é o que Paulo está dizendo aqui, não é que elas aprendem a ser tagarelas e intrigantes, levantando intrigas, fomentando polêmicas, é o que acontece com gente que tem muito tempo e nada para fazer, e está tranquila com relação ao sustento, né? Está sendo sustentada pela igreja, então aproveita para gastar o tempo dessa maneira imprópria. Quem sabe aqui, Paulo está fazendo uma referência ao fato de que essas viúvas
que estavam de casa em casa tagarelando e dizendo intrigas, coisas que não convêm, elas estavam disseminando as doutrinas dos falsos mestres. Nós já vimos que os mestres tinham tido uma influência sobre as mulheres da igreja de Éfeso. E essas viúvas mais novas, que não tinham o que fazer e tinham sustento da igreja, que podiam andar de casa em casa, elas acabavam sendo instrumentos de disseminação do falso ensino, dos ensinos falaciosos desses mestres. Por isso, então, que Timóteo deveria rejeitar o nome delas na lista de distribuição, na lista de ajuda que a igreja fornecia. O terceiro argumento de Paulo é que as viúvas mais novas poderiam ainda casar-se. Está aí no verso 14 e 15. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, porque, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Era esse o desejo de Paulo, que as viúvas mais novas casassem outra vez. Quando ele diz aqui que eu quero, é um desejo do apóstolo inspirado, da autoridade maior que Deus havia colocado na igreja. Significa, portanto, uma orientação firme, uma orientação segura, não é quase que um mandamento. É isso que Paulo queria, é isso que ele estava orientando com relação às viúvas mais novas, que elas casassem outra vez, que arrumassem um outro marido, né, conseguissem um outro marido, e que tivesse filhos, que cuidasse dos seus filhos, e ele diz aqui que sejam boas donas de casa, que administrassem a família e as coisas da casa de maneira correta e de maneira agradável. E que, fazendo isso, elas não dariam ocasião para o adversário maldizer, que é o que está no verso 14. O adversário aqui é provavelmente uma referência de Paulo a Satanás, que é mencionado logo no verso seguinte, como nós vamos ver. O diabo poderia ver, aliás, o diabo fica procurando oportunidades para levantar calúnias e maledicência contra a igreja. E, portanto, nós somos orientados em toda a Bíblia a não dar lugar ao diabo, a não dar oportunidade para que ele levante pessoas maldosas e, às vezes, dentro da própria igreja, instrumentos malignos, gente com a língua destravada, como essas viúvas mais novas aqui, intrigantes e tagarelas, que levantam acusações, que levantam maledicência contra a igreja, exatamente porque os membros da igreja acabam dando munição ou dando ocasião para que as pessoas falem mal da casa de Deus, do evangelho e da vida dos próprios crentes. A razão que Paulo dá aqui no verso 15 para que as viúvas mais novas não deem ocasião para o adversário maldizer é que algumas delas já tinham se desviado seguindo a Satanás. Aqui pode significar duas coisas. Primeiro, Paulo está dizendo que algumas delas já tinham se desviado e seguido a Satanás, se casando com descrentes, inflamadas por suas paixões, ou, o que é mais provável, que algumas delas se desviaram da sã doutrina que Paulo havia pregado em Éfeso e estavam seguindo o ensinamento dos falsos mestres. Lembra que Paulo, lá no capítulo 4, ele se refere à doutrina dos falsos mestres em Éfeso como sendo doutrinas de demônios. E ele fala de espíritos enganadores que estavam persuadindo, estavam por detrás da atuação daqueles falsos mestres. Então, quando na mesma carta ele diz que algumas que havia sido feita por Paulo, ratificada por Timóteo, estavam agora seguindo o falso ensino daqueles mestres gnósticos e judaizantes. Portanto, Paulo diz que, devido a essas facilidades, a essas tentações, as viúvas mais novas não deveriam ser inscritas na lista de pessoas que irão receber ajuda da igreja. E Paulo termina com uma orientação no verso 16, que pode parecer estranha, a menos que nós entendamos o contexto. Ele diz assim: se alguma crente, está no feminino, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Alguns manuscritos mais recentes, na verdade, a maioria deles, mas porém mais recentes, eles trazem aqui no início desse versículo, que é o versículo 15, se algum irmão ou alguma irmã, os dois. Só que
não é uma variante que é fortemente atestada, porque os manuscritos mais antigos, todos, têm somente o feminino, se alguma irmã. O mais provável é que o original é se alguma irmã tem viúva, e que depois algum escriba viu aquilo ali e disse: é estranho Paulo falar só para irmã, e emendou colocando e algum irmão. Então, o mais provável é que a leitura mais difícil seja a original. E a mais difícil é exatamente essa, né? Se alguma irmã tem viúvas em casa, cuide delas para que não se sobrecarregue a igreja. Mas a razão pela qual Paulo destaca somente aqui as mulheres, as irmãs que têm viúva em casa, é porque alguém poderia inferir do que ele vem ensinando até agora. Nós vimos isso no estudo passado, de que ele disse que se alguém tem viúva em casa, aprenda primeiro a exercer piedade para com a viúva, para não sobrecarregar a igreja de Deus. Alguém poderia pensar que isso seria uma tarefa somente dos homens, uma vez que os homens eram os provedores da família naquela época. Paulo, então, para deixar claro esse assunto, ele aqui acrescenta que esse mandamento de que nós cuidemos das nossas viúvas não é somente para o filho, homem, da viúva, mas também para a filha, que tendo condições e tendo uma situação favorável, ela também deveria cuidar da sua mãezinha viúva, para que não sobrecarregue a igreja, porque ela está preocupada, a igreja está focada em usar os recursos para sustentar aqueles que realmente têm necessidade, que é isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Nós vamos agora nos encaminhando para o final do nosso estudo, e eu queria então fazer algumas aplicações dessa palavra para nós nessa noite. Primeiro, o alvo de Paulo não era impor um fardo às viúvas mais novas, nem atacá-las. O que ele queria é que realmente a igreja procedesse da forma correta e na administração dos seus bens para ajudar as pessoas que realmente careciam. Então, aqui eu trago as seguintes aplicações. Essa passagem tem alguma coisa a dizer para os que querem casar, tanto as viúvas como aos solteiros. Esse é o padrão estabelecido por Deus para toda a humanidade, que nós casemos, constituamos família e tenhamos filhos. Mas eu queria que você lembrasse de duas coisas. A primeira delas é que nem todos irão casar. Nem todos irão casar. O próprio apóstolo Paulo admite isso na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 7, que embora o padrão geral seja o casamento, existem exceções e existe a possibilidade de optar por uma vida de celibato, não como voto religioso e não porque é superior, mas como opção de vida para quem não consegue o casamento ou para quem não vê o casamento como alguma coisa que seja obrigatória na sua própria vida. Segunda coisa, é importante você lembrar que se for casar, que seja com um crente, que seja no Senhor. Lembre dos seus compromissos com Jesus, feitos no batismo, feitos na sua profissão de fé, quando você declarou que serviria ao Senhor Jesus, que o amaria de todo o coração e que viveria para a glória dele. Uma outra palavra que eu tenho aqui é para aqueles que não têm o que fazer, estão ociosos, e isso aqui não é somente para as mulheres, mas para todas as pessoas. Pode ser que por alguma situação você se encontra aí sem trabalho, sem ocupação, sem nenhuma atividade, e talvez esteja usando o seu tempo para, ou visitando, agora não pode, que está em quarentena, mas vai passar, ou visitando as casas dos irmãos, ou através da internet, das redes sociais, se metendo na vida dos outros, tecendo intrigas, fofocas. Não há nada pior do que alguém que não tem o que fazer e que fica usando o seu tempo para promover aquilo que não deve. Ocupe-se com as coisas de Deus, faça coisas boas, procure edificar os outros com palavras abençoadas, não fale muito, não se meta no negócio dos outros, não divulgue notícias falsas, não divulgue maledicência contra outras pessoas, mas aproveite o seu tempo para edificar os outros. Também uma palavra aqui para as mulheres, casadas ou viúvas, e que são donas de casa. Você percebe aqui de que não tem do que se envergonhar. Às vezes a dona de casa, ela fica assim meio que envergonhada quando as pessoas perguntam: você trabalha? E ela diz: eu sou dona de casa. É como se não fosse um trabalho digno, um trabalho honrado, servir a Deus como dona de casa. Você vê como o apóstolo Paulo dá ênfase aqui, nessa primeira carta,
a Timóteo, e também especialmente no capítulo que nós lemos agora, como ele dá ênfase ao papel da mulher de ser dona de casa, de ser dona de casa. A Bíblia coloca como sendo uma vocação alta, nobre e digna, portanto, nunca se envergonhe de ser dona de casa. É uma vocação abençoada para muitas mulheres. E aqui, então, eu tenho uma aplicação também para aquelas mulheres que querem casar, querem ter filhos, mas também querem seguir uma profissão, uma carreira, construir uma carreira secular. Não há nada na Bíblia que proíba você fazer isso, mas você tem que lembrar que existe o perigo de acabar delegando a criação dos seus filhos às avós e babás. Avós e babás não são para criar os seus filhos. A responsabilidade é sua juntamente com o seu marido. Não é que é proibido trabalhar fora. Eu creio que é proibido nós fazermos isso a ponto de negligenciarmos o trabalho como dona de casa, como mãe e como esposa, como infelizmente muitas mulheres têm feito. Eu sei que o argumento é que é preciso ter mais uma fonte de renda. Só que acontece que, às vezes, esse não é o motivo por detrás. O fato é que muitas mulheres poderiam dedicar-se, se tem renda do marido, se tem suporte do marido, elas poderiam dedicar-se mais à criação de filhos, ou então encontrar trabalhos que lhe permitissem, mesmo ganhando menos, dar atenção ao seu lar. O resultado é que, às vezes, a mulher não consegue, e o marido também, não consegue tomar conta da casa e dos filhos como deveriam. E, finalmente, uma palavra aqui, às mulheres que têm viúvas para cuidar. E o fato de que você tem alguma condição já implica que a vontade de Deus é que você dê apoio à sua mãezinha que está viúva e que recorra à igreja somente em última situação, em última análise. Todas essas orientações do apóstolo Paulo, elas têm um impacto também para esse momento que nós estamos vivendo agora. Porque o apóstolo Paulo revela a necessidade de duas coisas. Primeiro, que nós tenhamos cuidado com os vulneráveis, com os fracos, com aqueles que realmente precisam de ajuda. E a igreja tem um papel importante e maravilhoso nisso. Para isso, nós precisamos que os crentes contribuam, que os crentes continuem a trazer seus dízimos e ofertas para que a igreja, através deles, possa atender as viúvas, os pobres, os necessitados, os desempregados, que de alguma maneira estão debaixo da orientação ou do escopo da comunidade da igreja. Uma segunda orientação que o apóstolo nos dá aqui é a necessidade de nós sermos criteriosos no uso de nossos recursos para ajudarmos os pobres. Por exemplo, o apóstolo Paulo faz restrições que a igreja ajude financeiramente viúvas mais novas, viúvas que têm família que podem ajudar, exatamente porque nós precisamos administrar da forma correta os recursos da igreja para atender as pessoas que são realmente necessitadas. Isso tudo são reflexões importantes para esse momento em que nós estamos vivendo, em que certamente vamos sentir o impacto econômico na vida das pessoas. Haverá pessoas que ficarão desempregadas ou subempregadas, perderão renda e precisarão então adaptar sua vida a essa nova situação. A igreja tem um papel importante nisso, entrando com ajuda, entrando também com orientações, trazendo acalento, trazendo conforto e trazendo confiança no Deus que prometeu nos dar o pão de cada dia. É nesse tom que eu gostaria de encerrar, então, orando com você, pedindo que você, onde está, ore comigo, elevando o nosso coração ao nosso Deus. Pai querido, te damos graças pela tua palavra, porque ela nos mostra a compaixão com os necessitados e desvalidos, e ao mesmo tempo nos mostra o cuidado que nós temos de ter na hora de administrar as ofertas do teu povo. Nós pedimos que tu abençoes a igreja nesse momento de crise, que não falte os recursos necessários para ela continuar a abençoar as pessoas e dá também sabedoria aos pastores e líderes das igrejas para que usem o dinheiro do povo de Deus da maneira correta, para atender os necessitados, para manter a obra missionária. Ouve a nossa oração, Senhor, tem misericórdia do nosso povo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Nós temos aqui algumas perguntas que o nosso irmão, o Klaus Wagner, que está aí acompanhando, ele selecionou e me mandou aqui pelo WhatsApp. Primeiro, uma palavra aqui, uma pergunta do Alexandre Frozoni. Anulando o primeiro compromisso,
anula também a salvação em Cristo dessas novas viúvas casando com descrentes? Eu não creio que chegue a esse ponto. O que Paulo está dizendo é que elas se tornam reprováveis. Lembra que ele diz isso? Elas se tornam reprováveis, ou seja, elas ficam debaixo da censura. Elas podem ser criticadas e censuradas porque elas fizeram esse tipo de coisa. Quem sabe caberia talvez até uma censura da parte da igreja, mas não significa que elas perderam a salvação. Mas os crentes às vezes tomam atitudes e decisões, escolhas erradas que acabam influenciando e prejudicando o restante de suas vidas, e a igreja deve, no seu papel de pastorear, censurar, advertir, para que a pessoa pare esses caminhos, para que a pessoa se arrependa antes que seja tarde. Aqui uma pergunta do Tuan Guedes. Reverendo, como atualmente as mulheres podem e possuem a possibilidade de trabalhar de forma natural, a igreja sustentar as viúvas não se torna algo raríssimo? Não necessariamente, Tuan, porque existem viúvas, as igrejas, perdão, as viúvas que devem ser sustentadas pela igreja, de acordo com o que o apóstolo Paulo ensinou. Talvez você não tenha assistido a pregação do Expondo as Escrituras da segunda-feira passada. São viúvas com mais de 60 anos e que não têm filhos, que não têm famílias, que são verdadeiramente viúvas, desamparadas, que elas não têm de onde tirar. E existem situações hoje em que mulheres viúvas enfrentam dificuldades dessa forma. Então, a igreja deveria ajudar e, de fato, ajuda as verdadeiras viúvas. Então, existe ainda assim essa situação. Pergunta aqui do Wallace Guimarães. Pastor, qual o seu conselho às igrejas que não têm, por algum motivo, vivido conforme essas verdades? Seguindo o raciocínio de Paulo, desde o início do capítulo, não tem sustentado as viúvas do verso 9. Essas igrejas precisam ler a palavra de Deus. E elas precisam ver que o apóstolo Paulo orienta para que nós exerçamos piedade, nós pratiquemos boas obras, a começar com aqueles que são da nossa casa, que são da nossa igreja. E se há viúvas com mais de 60 anos que não têm família, não têm sustento, estão passando necessidade, estão desamparadas, vivendo a míngua, elas deveriam receber a ajuda financeira da igreja para que pudessem se manter diante de Deus. E aqui tem uma pergunta do Swellington Silva. Qual a razão do termo viúvas mais novas? Paulo está comparando com aquelas viúvas mais velhas, com mais de 60 anos, que não tinham mais condições de casar outra vez. Lembra que isso é um critério daquela época, 60 anos, que não tinham condições de casar outra vez, constituir família e ter um marido que ajudasse. As viúvas mais novas seriam aquelas viúvas que ainda estariam na idade de casar, quem sabe ter filhos, criar filhos, constituir uma família de onde então ela poderia, com a ajuda do seu marido, receber o sustento. Estas são as perguntas que nós temos hoje e deixe-me terminar com algumas palavras para vocês. Nós queremos lembrar que as transmissões do nosso culto feitos na primeira igreja presbiteriana do Recife acontecem aos domingos às 9 horas da manhã e às 18 horas. Há somente o pastor que vai pregar, a equipe técnica, o pastor Luciano, que está cantando, somente eles estão lá no templo e estão transmitindo os cultos no domingo às 9 da manhã e às 18 horas da noite. Você é nosso convidado. E aqui eu queria trazer uma palavrinha a respeito da nossa livraria de primeira. Ela está funcionando e está atendendo pedidos através do número do WhatsApp que eu vou divulgar daqui a pouco. Existem novos pedidos, inclusive a reedição do meu livro sobre batalha espiritual e muitos outros títulos novos que nós acabamos de receber. E também muito livro para criança, muito material com atividades para criança que você pode pedir. Você que está aí arrancando os cabelos em casa, não tem mais o que fazer com as crianças, e você quer material bom, você quer boas atividades, nós temos exatamente o que você precisa. Nós atendemos somente aqui no Grande Recife e nós temos uma equipe de motoboys que vão levar o pedido diretamente na sua casa. Esse é o WhatsApp, 9349 3057. 9349 3057. Você liga, a gente manda o catálogo para você, você escolhe o livro que você quer e em seguida a entrega será feita através de motoboy. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua assistência nessa noite e na próxima segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais uma edição do Expondo as Escrituras,
na primeira carta de Paulo a Timóteo. Deus abençoe sua vida e até lá, se Deus quiser.